Fala pessoal, me chamo Michele Bata, sou atleta wellness profissional e agora classificada para o Mister Olímpia. Quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha trajetória. Porque sempre quando há um campeonato, sempre acusa. Vence as pessoas que são de marcas patrocinadoras. Tá aí um exemplo muito. Na verdade, eu nunca imaginei competir, nunca imaginei ser atleta na minha vida. Eu comecei a treinar por necessidade, né? Porque, na verdade, o esporte é vida, né? A gente precisa da movimentação. Na época, hoje eu já treinava também. E aí eu comecei treinando e sempre gostei, era a famosa marombeira. Fui treinando e ganhando massa muscular. Não posso falar que eu fazia dieta, porque eu não comia tudo, não me alimentava bem, mas eu treinava. Até que eu percebi que eu precisava me alimentar bem, mas também não tinha nenhum tipo de direcionamento. Comecei a me alimentar com o básico, que era batata doce, banana, era o que eu comia o dia inteiro, e frango. E aí foi onde eu fui construindo mesmo a massa muscular, fui treinando e fui me encantando com a musculação e fui desenvolvendo o meu corpo. Então, todo lugar que eu ia, as pessoas já comentavam, né, que eu tinha o físico de atleta, mas eu nunca pensei em competir. Eu acredito que a maior dificuldade mesmo é porque eu não tinha dinheiro para pagar a academia, ter suplementação, e eu também trabalhava o dia inteiro, então era difícil conciliar os horários. E aí quando aconteceu de eu competir pela primeira vez, foi a minha maior dificuldade foi conseguir conciliar o meu trabalho, a minha rotina com o esporte. Essa, sem sombra de dúvidas, foi a minha maior dificuldade. Nunca foi o treino, porque eu sempre amei treinar. A dieta tem as suas dificuldades, mas assim, eu acho que se tornou parte da minha vida, da minha rotina. Então já não era mais uma dificuldade tão grande. Eu acredito que minha dificuldade maior sempre foi conciliar mesmo a minha rotina com o meu trabalho e tudo mais. Na época, para você ter ideia, o Ju que começou com tudo isso. Ele procurou um coach, começou a fazer dieta e eu vi que o esforço dele, sabe, a dedicação e tal, pesando. E eu já tinha mais ou menos a rotina de pesar a minha comida, só que eu não tinha noção do que eu tava, assim, o alimento certo que eu tinha que comer. Eu comecei a seguir a dieta dele. Eu comecei a pegar mais ou menos assim que ele comia, só diminuía um pouco as quantidades. Só que aí eu fui mudando muito o meu corpo. E aí que foi, sabe, tipo, acontecendo, eu quis, me interessei em procurar um profissional. Também foi uma loucura, porque eu procurei um profissional que infelizmente não foi o certo. Mas foi uma experiência importante, foi onde eu iniciei ali e foi muito importante para minha trajetória, né, para Michelle que eu sou hoje. Teve até um treinador muito famoso, o Júlio Balestrin, que falou que esse treinador estava me colocando na jaula de leões,
porque eu, para iniciar, eu iniciei no Olímpia, no primeiro Olímpia amador que teve aqui no Brasil. E naquela época não tinha a categoria Novice, era só Open. Então eu já iniciei subindo com as atletas que já competiam há muito tempo. Desesperadora. Ai, hoje eu falo que eu passei tão rápido que não deu nem tempo de tirar foto, de fazer vídeo. Parecia uma baratinha assim, ó. Nossa, foi assim. Eu tava assustada no meu primeiro campeonato. O meu treinador não me respondia, eu não sabia o que comer, eu tava, nossa, tava um turbilhão de emoções e eu tava ali. Então eu tinha cumprido o meu papel, mas não foi uma experiência assim tão feliz na época. De Nevada, eu acredito que tenha sido assim o mais marcante pra mim. Foi o primeiro show que eu viajei sozinha e, tipo, foi uma experiência completamente extraordinária, assim, indescritível. E eu acho que foi o mais especial na minha trajetória. Eu acredito que ser atleta profissional é você ter a consciência do compromisso que você tem com a sua profissionalização. Então, a partir do momento que você se torna profissional em uma modalidade esportiva, é um compromisso que você tem em se dedicar ao máximo, como qualquer outra profissão. Você precisa acordar cedo, você precisa se dedicar, ter os seus compromissos. E então, é essa dedicação que as pessoas esquecem no profissional. Acreditam que tem vários tipos de benefícios, como patrocínio, mas eu acredito que o principal seja o compromisso mesmo, assim, sabe? A responsabilidade, me dedicar todos os dias, de ter esse peso de apresentar o meu melhor, de apresentar que eu tô, de mostrar no palco que o trabalho que não só eu estou fazendo, mas as pessoas que caminham comigo, está valendo a pena, sabe? Tô ali representando todo mundo. Eu acho que é um sonho para qualquer atleta subir no palco do Olímpia, mas eu confesso para vocês que eu estava tão cansada em 2022 que a única coisa que eu queria na realidade era cumprir o meu ciclo. Eu vinha de vários campeonatos nesse ano, se eu não me engano, 7, 8 campeonatos. Não, acredito que o Olímpia seria o 8º campeonato. Então eu tava vindo de um estresse assim de viagem. Tinha vindo do Havaí. Eram horas e horas da Havaí. A gente parou no Texas, ficamos alguns dias no Texas. Depois do Texas, em Las Vegas. São perrengues chiques, mas quem luta muito para estar ali sabe como que é difícil uma viagem internacional. Então, para mim chegar ali em Las Vegas era um sonho, mas eu estava muito cansada, meu físico já não estava respondendo tão bem, mas eu estava feliz por estar cumprindo ali o meu propósito, o meu ciclo tá fechando e eu tá iniciando depois mais forte. Olha, tem uma pegada que quem é atleta mais experiente sabe. Quando você acorda, você olha o seu físico e você vê que não tá bom, já era. Você tenta, por mais que você tenha ali estratégias, que você tente fazer alguma coisa, você já não se sente bem, você já não se sente preparada. E eu subi ali no palco sabendo que eu não estava bem. No backstage eu lembro de estar comendo mel, comendo um monte de coisa, tentando ali encher e o meu físico puxando cada vez mais. E é uma sensação desesperadora. Sentir assim o corpo puxando. Então, não foi assim um palco que eu tava desejando demais, porque realmente eu acho que eu não estava preparada para aquele palco. Não estava com o físico muito bom, não estava com a minha mentalidade boa, mas eu estava com a vaga e estava ali no meu momento. Tinha muitas pessoas ali que dependiam, não vou falar que dependiam de mim,
mas esperavam o meu resultado, sabe? Torciam muito por mim. E então foi uma experiência muito marcante para mim, né? Competir tanto, vi que meu físico estava muito desgastado, ele já não estava mais respondendo da forma que ele normalmente responde. Então resolvemos descansar, fazer um off, melhorar os pontos que eu precisava melhorar. E aí a gente foi trabalhando os feedbacks, fui trabalhando muito também a minha mentalidade. Eu acredito que tenha sido o ponto-chave para mim vir uma atleta muito mais forte em 2024, 2025. E foi um dos motivos aí para mim ter conquistado a vaga novamente, por eu estar representando o Brasil novamente e agora muito mais preparada. Nós sentamos, olhamos o calendário com aquela expectativa, né, do calendário de 2025 e já traçamos ali Canadá e Orlando, um seguida do outro. Foi os primeiros campeonatos para a gente ver aí o resultado do nosso trabalho. E chegamos lá no Canadá, foi assim, mais uma experiência. Eu falo que cada show tem os seus perrengues, tem os seus momentos maravilhosos. E eu confrontei com nada menos que a Cassandra, né? Que foi a campeã já do Arnold, ela já foi top 4 Olímpia, então tem que respeitar a gata. E ela ficou, eu fiquei em top 2. O feedback da arbitragem foi que nas prévias eu não subi bem, realmente nas prévias eu não subi. A gente quis subir um pouquinho mais cheia, um físico mais arredondado, mas as meninas estavam muito mais condicionadas. Então nas finais a gente puxou bem. Para vocês terem ideia, do quinto lugar eu pulei pro segundo, para vocês terem noção de como meu físico mudou. Tirei um bom proveito dali, fui bola para frente, fui para Orlando, também bati na trave. Não tive muita sorte. Peguei também uma outra atleta que foi top 3 Arnold. Tem um currículo, assim, uma atleta muito boa. Eu respeito todas as atletas. Eu falo assim, infelizmente ela tava lá porque eu fiquei em segundo lugar. Mas tem que respeitar, sabe? Elas trabalham da mesma forma que eu. Não posso falar que mais ou menos, porque cada um sabe da sua rotina, do seu dia a dia. Mas para ela estar lá, eu tenho que respeitar porque eu sei que não foi fácil. Então fiquei em segundo lugar, bati na trave pela segunda vez e bora pro terceiro. E aí o terceiro campeonato foi o de Reno, Nevada, que é o campeonato que eu mencionei anteriormente, que foi o mais marcante da minha vida. Não pelo resultado, porque eu infelizmente não consegui subir na minha melhor versão, porém subi muito bem, mesmo com as circunstâncias. E foi uma experiência que foi mais pessoal do que profissional. Viajei sozinha, encarei muita coisa que eu nunca pensei que eu iria passar assim na minha vida. Então foi uma experiência muito incrível. E aí, vindo de Reno, eu revi, sabe, tudo que eu tinha feito, todos os pontos, porque eu sempre foquei muito no meu físico, na minha apresentação, que é o principal, né, assim, de todas as categorias. Mas às vezes você foca tanto no seu corpo que você esquece da sua mentalidade. Porque às vezes você tem que ser forte por você e por outras pessoas também. Então você conseguir lidar com esse turbilhão de emoções, assim, foi a virada de chave que eu precisava para ser uma atleta ainda mais forte. E foi o que eu levei para esse show. Porque pós-campeonato, gente, eu sou uma atleta que eu não fico me privando. Eu como o que eu sinto vontade, e quem me conhece de verdade sabe que eu como muito. E aí, saindo do campeonato, eu já fiquei com intoxicação alimentar assim de primeira. Aí da intoxicação alimentar veio virose, depois da virose veio infecção urinária. Eu sei que foi várias coisas assim, ó, uma seguida da outra.
Fiquei dias tomando antibiótico, fiquei dias de cama com febre, sem conseguir treinar mais de 2 semanas. Você imagina a pessoa prestes a competir? Não tinha cabimento, né? Mas pra mim, gente, eu tava tranquila, sabe? Seja o que Deus quiser, eu tô pronta. Eu tô me preparando desde o dia 6 de janeiro. Independente, sabe? Que seja 1, 2, 3 campeonatos. Que eu dê uma semana de descanso. Que eu dê uma semana de descanso. Eu tô me preparando todos os dias. Eu tô pronta. Eu posso ficar ruim e, sei lá, tomar um dipirona. É claro, jamais, gente, eu iria desmerecer o nível do campeonato. Porque eu sei muito bem, gente, foi o campeonato do nível mais alto. Porque por mais que as meninas lá de fora tenham títulos, eu acho que as meninas aqui do Brasil têm um físico muito mais encaixado, muito mais bonito. Então, pra mim, assim, era o nível muito mais alto. E eu tava assim, eu sabia que eu ia ficar pronta, eu sabia que ia dar tempo. E aí, faltando 2 semanas pro campeonato, eu ainda não tinha colocado meu nome na lista, porque eu ainda não tava bem, tava com febre, não tava conseguindo treinar. Mas eu tinha certeza que eu ia melhorar. Na última semana, pelo menos eu ia colocar o nome na lista porque eu ia ficar boa. E aí, faltando 2 semanas, eu comecei. Melhorei, passei um final de semana na praia, voltei aqui para São Paulo com ar renovado e martelei nessas 2 semanas e fui lá e apresentei o meu melhor. Pra mim, eu já tava. É que eu não tinha dinheiro ainda pra ter comprado, mas pra mim eu já tava com a passagem comprada. Pra mim, eu já tava. Pra mim, sinceramente, eu tô me preparando pro Olímpia faz tempo. Eu já não tava me preparando pro campeonato da vaga. Entendeu? Eu tô me preparando pro Olímpia. Eu sabia que Então, por isso que a gente acaba competindo mais vezes. Porque se não dá nenhum, vai dar nenhum outro. Mas eu quero estar lá. Então, tipo assim, pra mim, sabe? Eu ganhei a vaga, é tipo assim, maravilhoso, mas eu já tinha ficado muito feliz, assim, nas minhas ilusões. E pra mim, a minha realização vai ser o Olímpia. A minha sensação mais marcante, assim, daquele momento foi a gratidão por Deus ter me permitido estar ali, sabe? Por eu poder viver aquele sonho, por eu poder honrar as pessoas que acreditam em mim. Voltei pro game, é satisfatório. Eu acho que em 2022 eu sofria mais. Era tudo mais difícil pra mim. Eu acho que Deus teve tanta piedade de mim que ele escutou minhas orações e falou assim: ó, pode comer um pouquinho mais, pode fazer menos cardio. Mas falando sério, assim, eu ganhei muito mais massa muscular. Então minha genética já me privilegia, né, com alguns pontos aí, eu tenho alguns benefícios. Mas por eu ter ganhado bastante massa muscular, eu tenho alguns privilégios com a dieta, com o cardio, então acaba sendo preparações menos desgastantes. Automaticamente a gente acaba sendo mais feliz, né? Porque a pessoa que come mais e faz menos cardio acaba levando as coisas de uma forma melhor. Então eu falo que em 2022 eu enxergava as coisas com muito mais dificuldade. Hoje eu curto muito mais. Eu curto muito mais o treino. Para mim era uma obrigação. Eu tinha que treinar, eu tinha que dar o meu máximo, eu tinha que fazer isso, eu tinha que fazer aquilo. Hoje em dia eu penso, cara, o que eu amo. Eu tenho que melhorar a dorsal? Vamos trabalhar a dorsal. Eu tenho que melhorar tal ponto do meu glúteo? Vamos trabalhar tal ponto do meu glúteo. Mas não precisa eu sofrer com isso.
Eu amo isso. É o prazer, sabe? Assim, é um prazer pra mim treinar. Ah, esqueci de falar também dos ensaios de pose, que hoje eu curto os ensaios de pose, eu curto os alongamentos. Eu não faço cardio, olha que maravilha. Então eu curto também. Então eu acho que quanto mais você gosta do que você faz, mais você vai levando as coisas de uma forma melhor. Ah, agora é totalmente diferente. Minha vida mudou muito, né? Durante 2 anos aí, muita coisa mudou. Mas o Olímpia é o Olímpia e eu tô preparada. Eu acredito que eu vou apresentar uma versão totalmente diferente do que as pessoas já são acostumadas. Tô muito feliz, tô confiante, não só de estar no Olímpia, mas de estar podendo representar todo mundo, de ter assim a torcida de tantas pessoas que me acompanham todos os dias, das marcas que estão comigo. E eu tô muito feliz, grata por Deus estar me permitindo. E você poderia pegar agora pra galera ver? O troféu? Lógico. Sim, eu tenho uns bem bonitos. Mas toda vez que eu olho eles, eu lembro da trajetória, eu lembro das dificuldades, lembro dos momentos incríveis que eu passei, tanto no palco quanto fora deles. Mas esse daqui, ele marcou o início, não posso falar um início, um recomeço, uma nova trajetória, uma nova Michelle, uma nova versão. É esse troféu que representa a nova Michelle que vocês vão ver no Olímpia. E eu tenho certeza que vai ser uma versão maravilhosa. Não, eu não posso falar maravilhosa assim, né? Mas a gente tá trabalhando para me apresentar a minha melhor versão. Estamos felizes com o trabalho que estamos fazendo. Fui obrigada a falar a minha idade, não queria falar, tenho 33 anos. Vim apresentar aqui um pouquinho da minha trajetória, espero que vocês gostem. Se não gostar, não precisa falar nada, mas não esquece de curtir aí para ajudar.